Oi, eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos do canal Louca Odisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso primeiro episódio sobre o livro Admirável Mundo Novo, do escritor Aldous Huxley. Aterrissamos então nesse fantástico futuro distópico, escrito então por Aldous Huxley em 1932. Admirável Mundo Novo fecha então esse nosso combo, né, de leitura com o famoso trio base, entre aspas, né, das distopias, que é o 1984, Fahrenheit 451 e agora Admirável Mundo Novo. Adoro! Aqui a gente acompanha, então, uma sociedade que tem como seu deus Henry Ford. E não, vocês não ouviram errado. Henry Ford, ele mesmo, o fundador da Ford. Inclusive, tem várias personalidades, né, mencionadas ao longo do livro. Sim, maravilhoso. E, então, nesse novo mundo, né, as pessoas são obrigadas a viver feliz, onde as crianças agora são feitas em laboratórios, a família tradicional foi quebrada, foi abolida, orgias fazem parte dessa nova realidade, inclusive levando crianças a estudar isso desde pequenas, sendo incentivadas ao sexo, a ter contato com assuntos eróticos. É um livro com uma pegada bastante sexual, mas não vulgar, não é algo explícito. E fica exatamente naquele ponto onde tu não vê, mas tu imagina. E isso, consequentemente, aguça muito mais a tua imaginação, né? Bom, para quem não se lembra, o Ford, então, ele é conhecido pelo Fordismo, né? Que é o modelo de trabalho, né? Que consiste na produção em massa, na redução de custos e na organização administrativa de uma empresa, justamente para incentivar o consumo em massa, digamos assim. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de tocar é da fertilização in vitro. Na história, né, todos os bebês gerados são em laboratórios, dentro do famoso centro de incubação e condicionamento. Aí a gente pensa, até aí, tudo bem, né, um salve, né, para tecnologia e tal, mas isso era exclusivamente para manter a ordem, para manter a harmonia dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Os habitantes, eles passavam por uma espécie de pré-condicionamento biológico e psicológico ao mesmo tempo, né? Aquela velha palavra que a gente já conhece, né, há tanto tempo. O famoso totalitarismo. Né? Tão comum em distopias. Pois é. É uma sociedade que aprecia o novo, né? Tudo que é velho não faz parte da sociedade. Por exemplo, os livros clássicos, eles são considerados proibidos, porque eles são velhos e eles precisam trabalhar baseado no novo. As relações dos personagens também são extremamente rasas. E a gente não tem essa... É tudo muito voltado para um futuro, né? É muito louco, porque toda hora a gente fica tentando buscar as nossas heranças, ressignificar, sabe, as nossas heranças, coisas assim. E, tipo, nesse mundo, não é nada assim, né? A gente pensa na frente. O passado, ele não existe, só existe o futuro, né? O que vai acontecer a partir de agora. Pegando o gancho do que tu falou sobre as crianças, né? Existem as castas também, né? Que elas são implantadas já nos bebês, né? Antes mesmo deles serem criados. Porque nascer, eu acho que não cabe muito bem aqui, né? Mas... Sim. Ou seja, eles já são pré-programados para serem aquilo e nada mais. De certa forma, impossibilitando a ideia de mudar de vida, de melhorar de vida, né? Os bebês são criados ouvindo áudios programados também, né, para incentivar determinados assuntos relativo ao seu grupo.
se tu é da casta... Se tu foi programado para ser da casta mais baixa, da casta Y, tu vai ouvir coisas da casta Y, para servir a casta Y. Se tu é da casta alfa, né? Os alfas são, né? Muito bem selecionados. Não é qualquer um que se transforma, que é tornado um alfa, né? E também eu acho legal falar que é implantada a ideia de que quanto mais parceiros sexuais tu tiver, melhor será o teu relacionamento, né? Além de ter essa narrativa meio explicativa, né? Mas ao mesmo tempo complexa, ali durante a leitura eu fui imaginando, sabe? Como seria cada cena se fosse num filme. Cada detalhe, cada troca de olhar, interação, jeito de se portar, já vinha na minha mente. E eu conseguia já olhar, sabe, a cena. Uma coisa quando eu estava lendo o 1984, inclusive a gente tem episódios sobre esse livro, então vá procurar aí na nossa playlist do podcast, só escutar. Eu não senti isso, eu não consegui imaginar, eu não sei porque se a história... É mesmo? Tava muito... Sim, eu não sei se é porque a história tava muito atrelada a um personagem, a uma única visão, talvez. Interessante. Ou a um único sentimento, sabe? De tudo que tava acontecendo, que aqui foi diferente nesse livro, sabe? Eu conseguia enxergar as diferentes perspectivas em cada situação. Eu não quero dar spoiler da minha opinião, né? Óbvio que eu não quero. Mas pra mim foi totalmente diferente a experiência, sabia? Por exemplo, de todos esses que a gente leu pra fechar o trio, esse foi o que eu menos me conectei. Foi a leitura mais difícil pra mim. 1984, pra mim, né, tá disparado na frente. E Fahrenheit foi uma leitura muito gostosa, assim, fluiu muito bem. Essa eu fiquei mais travada, assim, a história não me pegou. Foi muito, 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 muito cansativa essa leitura pra mim. Eu não sei por quê. Já que ela não tem justamente isso que tu falou, de focar apenas em um personagem, né? Ela consegue viajar em outras perspectivas. Então não era pra ter sido cansativo. Sim. Não foi. Só Deus não sabe adianta, por quê. né, gente? Gosto é gosto, né? Livros são interpretativos. Não adianta. Vou fazer um meme meu de tanto que eu falo isso. A gente não tem como lutar, né, contra isso, né? Depois de ler, né, e ter o contato com algumas dessas distopias, não só as clássicas, mas também as mais atuais, como, por exemplo, o Maze Runner, Divergente, né, que também entram nesse contexto de distopia, mas é um pouco diferente, claro, não são Jogos as clássicas, Vorazes. né? Exato, Nossa, Jogos Vorazes também. Esse livro me lembrou muito Jogos Vorazes. Claro, não os Jogos Vorazes, mas o contexto em si. E eu me peguei pensando sobre a estratégia do Terceiro Homem. Ou, né, para trazer num contexto mais palpável, talvez, para quem viu Guerra Mundial Z, que lá fala sobre o 10º homem, né? Que é exatamente aquela pessoa que precisa questionar o porquê, né? E precisa levantar argumentos diferentes do resto das pessoas, né? Então, é isso que a gente vê não só nesse livro, é óbvio, em todas essas distopias a gente tem esse flash, né? De ter alguém que vai ter essa voz pra ver que tem algo errado, né? E porque até porque na maioria das vezes nessas distopias, como lá em 1984 e Fahrenheit 451, os personagens que têm esse estalo, né, da mudança, são pessoas sem muita relevância dentro da história, né? Não na história, eu quero dizer dentro da sociedade da história, não pra gente, né? Porque Jogos a gente... Vorazes é um exemplo disso. Divergente também, Maze Runner também, ó, o Thomas aí, ó. Ó a Quem é atriz, Thomas? ó. Trouxa. Então, eu acho que é isso, assim. Foi um questionamento que eu fui pegando, assim,
E me deu um... Mas o Thomas é Nossa. diferente. Olha, já indo em outro aspecto, né? O Thomas, por na quê? realidade, ele já estava dentro do círculo, né? Do círculo autoritário. Ele só teve uma visão dentro do círculo de fora. Mas, por exemplo, Jogos Vorazes, não. A Catelyn já estava no outro lado da balança, entende? Então, ela foi puxando a rebelião. Então, acho que nessa história desse livro, do Admirável Mundo Novo, acho que se assemelha, então, um pouco mais à história do personagem do Thomas, né? Porque ele já estava vivendo nesse Já círculo, tava. né? É verdade. Faz muito Ele sentido. já estava sendo da super classe, já tinha Só teve outros um privilégios blackout, que outros não tinham, né? Então ele saiu desse mundo que era favorável, digamos assim, pra enxergar de fora, né? Muito bom, muito bem pensado. Muito boa a sua colocação. Viu, Thomas fazendo história, fazendo Ah, escola. viu? Fala mal do meu Thomas. Nem fazendo escola, né? Porque imagina, o Thomas é muito, muito depois desse livro, né? Nossa Ó, as louca, senhora. né? Meu Deus. Ai, adoro quando a gente viaja. Socorro. Vai, vamos voltar ao foco. Pois é, uma coisa que eu achei legal também do meu ponto de vista, sabe? Como leitora, é saber mais sobre esse mundo, sabe? Sobre a divisão entre as populações. Pra vocês terem uma ideia, né? A Rafa até comentou ali, né? As pessoas geradas a partir dessa reprodução e tal, artificial, eram separadas em grupos, né? Conforme as suas habilidades. Claro, habilidades que eles já determinavam. Mas, por exemplo, tinha grupos chamado Alfa Mais, Alfa, o Beta Mais, o Beta, o Gama, o Delta e qualquer outro. O Y, O Y. que é o mais baixo. Sim, o mais baixo. Então, sim, as pessoas eram divididas em grupos, né? Onde esses grupos tinham o seu nome. Então, cada pessoa desse grupo convivia com ela mesma e recebia, tipo, as suas características. Cada pessoa tinha a sua característica conforme as características pré-determinadas para estar nesse grupo, né? E um detalhe muito, muito, muito importante é que eles eram felizes. Felizes ou feliz? Erro de gramática feio. Mas enfim. Felizes. Então, aqui a gente tem o governo, né? O clássico, né? Aquela coisa absolutista, aquela coisa, né? E esse governo, então, distribui uma droga chamada Soma, que é tipo uma pílula da felicidade, né? Uma Félix Feliz do Harry Potter. E ela Harry é Potter buscando referências em outras obras pra vocês verem. Sempre, né? E essa droga, né? Ela é literalmente uma válvula de escape. Porque qualquer coisa que aconteça de diferente na tua vida, que, sei lá, possa te deixar nervoso, preocupado, bravo, triste, qualquer um desses pensamentos negativos, entre aspas, né? Porque eu não enxergo eles como negativos, eu vejo eles como construtivos, mas eles são rapidamente abatidos com essa droga. Então, é uma sociedade totalmente controlada e mantida exatamente da forma como o governo quer. Calada. E o detalhe também é que as crianças também usam essas drogas, né? Então, é uma coisa bem simples, né? É uma pirâmide bem simples. A partir do momento em que tu mantém as pessoas controladas, com a ajuda ali do Soma, sem ter relacionamentos profundos, com coisas rasas, não ter um vínculo muito grande com amigos, nem relacionamentos amorosos, óbvio, né? Isso faz com que os problemas não existam. Então, consequentemente, isso leva as pessoas a viverem padronizadas dentro de uma bolha de ilusão. É pura ilusão. Era tudo controlado, né? As pessoas na cara de pau manipulavam os embriões, manipulavam a vida de todo mundo, né? Simplesmente determinavam as tuas características, a tua personalidade, e assim, de maneira nada ética.
É bem o Exato. robô, sabe? Chega no nível que tu não Isso. controla nem mais os teus sentimentos. É tudo programado até que tu... Até assim, até do jeito que tu pode se relacionar com uma pessoa ou não. Exato. E com essa padronização, né? Inclusive das crianças sendo feitas, né, em lotes, acaba remetendo muito ao vender algo, né? Ao produzir algo que vem diretamente do Henry, né? Do Ford. Então, eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência em relação a carros, né? Mas é isso, assim, eu acho que seria complicado. Porque a partir do momento em que... Tá, ok. Não quero mais ficar triste? Não. Mas viver feliz o tempo inteiro? Um belo exemplo, sabe? Olha só, puxei da memória agora. In The Crown. Lá na primeira temporada, quando a rainha leva a injeçãozinha na bochecha de tanto tempo que ela ficou sorrindo durante a turnê dela. Ah, sim. Tipo, Estímulo, né? é mais ou menos isso, sabe? É uma coisa, é uma noia muito louca, muito louca. Assim, o fato da gente ter um personagem que é um símbolo, digamos assim, de uma revolução, me agrada, sabe? Eu gosto muito de ficção científica. Além disso, de histórias, sabe? Que a partir de uma pessoa começa algo novo, com outra perspectiva. Tipo o modo de Jogos Vorazes, eu simplesmente amo. Saber que tem um rebelde no meio, que vai causar, que vai ser o libertador. Sério, isso chega a me arrepiar de verdade. Mas quando tem um motim, né? E vem de dentro exatamente dessa casca dominante, me dá mais alegria ainda e prazer de continuar lendo. Eu simplesmente adoro. Tá, então vamos imaginar, tá? Tudo bem, essas obras existem, mas é aquele velho papo, né? O que seriam dessas obras? Qual seria o real motivo de escrever uma obra dessas se não existisse exatamente essa pessoa contraditória? Essa pessoa que se questiona, que tem o livre-arbítrio, que tem a noção. Eu acho que não haveria motivo nem razão para escrever. Então, eu gosto muito, muito dessa pegada também de ter alguém, né, revolucionário, que não revolucionário, mas que quer ver a mudança. Porque, de certa forma, esses personagens caracterizados nos livros, nós nos enxergamos neles. Por exemplo, com o Winston lá no 1984. Eu me vi muito nele, essa história tá muito marcada em mim, então ainda estou vivendo o after dele. Então, e já faz tempo que eu li, mas a história realmente não sai. Esse livro me pegou um pouco também, assim, o Conto da Aia, que também é uma distopia, né? Que a gente também já tem episódios sobre ele aqui no canal. No podcast, né? E me lembrou bastante em relação a essa parte sexual, né? Que no Conto da Aia é bem abordado e bem explícito. Totalmente diferente daqui, né? Que aqui é uma coisa mais suave, tudo bem, ok. Mas no Conto da Aia, meu Deus, chega a dar um choque, assim, do que tu tá vendo, sabe? Então, me remete um pouco, assim. Não sei porque que eu andei pra esses outros lados, mas tô aqui. Adoro te escutar. Ai, que amor, sério mesmo? Altas reflexões, adoro. Reflexão / Rafa. Bom, a Rafa falou no início ali, nem sei se foi no início, mas foi ali no meio, sobre o comprimido, né? O remedinho chamado Soma. Uhum. E isso me deixou uma reflexão. Eu acho que assim, foi a maior reflexão do livro, na realidade, pra mim, sabe? Ok, a gente vai refletir sobre produção em massa, a gente vai refletir sobre ética, sobre liberdade, sobre preconceito, sobre outras coisas. Mas eu acho que essa foi a maior pra mim, porque eu convivo também nesse estado, digamos assim.
Eu fico me questionando, assim, principalmente na questão da trama ali do comprimido, do soma. Porque ele atua como um inibidor, né? Então, se você tá triste, você vai ficar feliz. Aí que tá, sabe? Isso me faz pensar muito em mim. Se eu, como pessoa, vou ser capaz de saber lidar com os meus próprios sentimentos. Se a partir do momento eu não reconhecer algo que possa melhorar essa situação. Porque imagina, eu tô tomando esses comprimidos sempre pra me sentir feliz, sabe? Estão me forçando a tomar, digamos assim. Eu fico pensando, sabe, a partir do momento que eu deixar de tomar esses comprimidos, como eu vou saber lidar com a situação, entende? A sensação de Como abstinência. eu vou suportar a dor, sabe? Como eu vou lidar com o mundo, sabe? Porque eu me sinto todo momento que eu tô sendo manipulado pelo que eu tô tomando, sabe? Pelas Sim. drogas, digamos assim, sabe? Entre aspas, que eu tô tomando, sabe? Eu sei que muitas, claro, tirando a questão ali do livro, mas trazendo pra vida real, assim, muitas, né? Droga, eu falo em questão de remédio, né? Sim, a Rafa Muitos conhece. são pro nosso bem, realmente, né? São pra gente se sentir feliz, são pra gente dar uma melhorada no astral, é pra isso. Mas ao mesmo tempo, meio que vai inibindo, sabe? Meio que vai apagando uma parte da gente. E se a gente não puder mais tomar, sabe? Às vezes eu fico pensando, se eu não puder mais tomar, como eu vou saber lidar com aquele sentimento? Eu não vou conseguir lidar com esse sentimento, eu vou explodir. Então, eu sou viciada em um remédio. Eu não vou citar nomes, é óbvio, mas eu sou viciada em um remédio. E é bem complicado, porque é exatamente isso que a Dessa falou. Eu Sobre. fico pensando no depois, Exato. sabe? E no e se, e se, e se, e se. É horrível, porque eu já tentei uma vez retirar esse remédio e a sensação é horrível. Além de ter crise de abstinência pela falta do remédio, é como se realmente tu estivesse perdendo alguma coisa. Como se aquele teu momento de lucidez, entre aspas, já não existisse mais, sabe? E realmente, eu tive muita perda de memória decorrente do remédio, né? Então, muitas coisas que eu fiz enquanto eu estava sob o efeito do remédio, apagou na minha memória. Então, eu tenho flashes de algumas coisas eu não me lembro de nada. Então, é bem complicado. Mas eu entendo exatamente o que tu quis dizer em relação a isso. E é tenso. Voltando à naturalidade do livro, né? Eu, pelo menos, não quero dar spoiler. Assim como a gente fez lá no ensaio sobre a cegueira, eu acho que é interessante a gente deixar no ar e não falar sobre muitas coisas que vêm após esse tópico que a gente vai entrar. Que é quando eles têm o contato com os selvagens, né? E a gente vê muito claro ali o choque de realidade. Quando as pessoas do Admirável Mundo Novo se encontram com os selvagens, né? E é Aquele muito choque boa cultural, né? Exato. E é muito boa essa parte exatamente porque a gente fica levantando esses argumentos, né? Que muitas vezes acabam ficando ali nas entrelinhas da história. E é mais um livro sobre levantar questões sobre será que nós estamos tão longe assim do que estamos lendo, sabe? Porque a gente vê isso diariamente. Muitas vezes a gente não vê, mas a gente sabe que tá acontecendo. Então, eu acho isso de uma genialidade muito, muito, muito boa. Eu usei esse mesmo termo sobre genialidade lá no podcast que a gente gravou sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Porque é realmente uma genialidade. Eu vejo como gênios, sabe? Eu sei que rola muito, muito papo de que não... Livros são interpretativos, eles vão te passar mensagens diferentes, então te entrega, sabe? Eu acho que tu tem que se entregar pro que tu tá lendo
e ser receptivo. Porque se tu não for receptivo, tu não vai conseguir absorver a história. Então, seja receptivo com qualquer coisa que tu vá ler. Amei, amei, amei. Super recomendo. Assim, a gente tem uma distopia que trabalha com temas como totalitarismo, preconceito, individualidade, harmonia, leis, muita questão de tecnologia. Também temos questões também de grandes filósofos também trazidos, levantados, né? Além disso, a gente também tem bastante forte a questão do Fordismo também, né? Como a Rafa falou no início, né? Ford, para vocês terem noção, era considerado como um deus, né? Dentro desse mundo. Então, assim, a gente tem bastante referência, não só a figura dele quando ela é mencionada, mas dentro das ações das pessoas. Então, vocês vão notar bastante isso também quando estiverem lendo. Mas eu também Desculpa acho que... te cortar, mas, por exemplo, né? Só complementando o que tu vai falar. Quando a gente fala, ai meu Deus, eles falam, ai Ford, sabe? É um exemplo claro da troca. Foi só pra complementar, desculpa. Não, tudo bem. É que, pra vocês verem, assim, a gente tava discutindo aqui, falando, e vocês podem ter percebido que um pouco que a gente falou aqui já vai de encontro com o pensamento, né? Dele. Então, pra vocês terem noção que é uma figura bastante presente em, assim, quase todas as ações, sabe? Não só nas leis em si, no princípio, né, de aplicar as leis dele, digamos assim. Assim, tu pode me dizer, sabe? Mas é uma cópia do fulano, é uma cópia do ciclano, assim, ó, mas me desculpa. Porque, assim, é uma cópia porque você quer acreditar que é uma cópia. Porque se tu prestar atenção, cada história tem a sua mensagem. Mas, com certeza. Até, inclusive, a gente pode gravar um podcast futuro, agora que a gente fechou os 3. A gente pode, sim, muito bem, fazer um compilado e bater um papo bem legal sobre os 3, da diferença dos 3. O que um aborda, o que o outro deixa de abordar. Seria bem interessante a gente fazer isso. Vamos botar numa agendinha. Eu gosto. Já vou deixar anotado que vou pegar até uma canetinha, Rafa. Vai, já bota no cronograma. Qualquer coisa passa no cronograma. De todos, realmente, assim, de todos esses livros que eu li desse apanhado das distopias, né? Esse foi o que não é me agradou. Me agradou não é o termo certo. Mas eu vou usar agradou, tá? Foi o que menos me agradou. Ele tem uma abordagem incrível, tá? Com um assunto extremamente relevante, com reflexões muito válidas sobre, principalmente, né, sobre onde está indo a humanidade. Mas, em comparação aos outros, essa leitura não conseguiu me prender 100%. Ai, é inegável, assim, o fato. Eu acho que é mais um daqueles livros que dispensa comentários, sabe? É inegável o fato do porquê ele ser um livro base. Porque ele remonta toda essa sociedade doente e cega que muitas vezes a gente, por estar em uma posição diferente, a gente não consegue ver, né? Então, é um ótimo livro, não tenho o que falar, assim, mas é aquela coisa, eu acho que é necessário ler para passar pela experiência, porque de novo, terceira vez, só nesse podcast, cada um vai absorver a história de uma forma. Então, é isso, assim, eu acho que ele não, talvez pensando agora, talvez ele não tenha me agradado tanto, com uma reflexão lá no fim do podcast. Porque eu acho... Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a leitura. Que diferente dos outros, aqui a gente tem um lugar muito atual. A gente tem... É o mesmo planeta Terra, né? Mas é bem citado aonde tá, nos Estados Unidos, na África, na Ásia.
a gente tem os nomes dos países e dos continentes levantados. Então, talvez isso tenha me deixado um pouco incomodada por não ficar exatamente no ponto onde eu gosto, que é ali nas entrelinhas. Por exemplo, lá em 1984... Mystery. Em 1984 a gente tem uma posição, mas é uma posição diferente. Não é tipo a Ásia, a África, o Brasil, sabe? América do Sul, América do Norte. É diferente. Então... né? Só tem outro nome. Sim, exato. Mas aí que tá. Eu acho que essa parte do deixar explícito aonde está acontecendo, eu acho que não me agradou tanto. É óbvio que não é só por isso, né? Com certeza, se eu parar pra pensar assim... Não, agora eu vou refletir sobre o que eu acabei de ler... eu acho que eu encontro... Acho não, tenho certeza que eu encontro o motivo do porquê ele não ter me prendido 100%. Mas, por enquanto, é o único argumento que eu consigo levantar. Que foi o que mais me chamou a atenção de verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre o livro Admirável Mundo Novo. Obrigada por escutar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma dúvida, sugestão, crítica ou comentário, manda e-mail para locodiceia@gmail.com com o assunto Bookceia. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @locodiceia, e se inscrever no nosso canal no YouTube. E se ficar muito complicado de escrever Bookceia, pode mandar com o assunto podcast que a gente também vai reconhecer o e-mail. Ou pode mandar sem assunto que a gente também vai abrir o e-mail. Também vamos abrir. Muito obrigada se tu aguentou a gente de novo até o fim. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.